estavam em volta de Jesus receberam o milagre. Nem todos que estavam em volta de Jesus, quando Jesus caminhava, você vê o cego Bartimeu, ei Jesus, filho de Davi, você viu o fluxo da mulher do fluxo de sangue, você viu a filha de Jairo, mas entenda que nem todos que a multidão que estava em volta de Jesus receberam o seu milagre. É verdade, meu Deus, aleluia. Quantos estavam ali? Mas eu posso contar no tempo para você, meu pastor, quantos que receberam? Eu consigo contar na mão. Quantos que receberam? Um em cada lugar. E não foram todos no mesmo lugar. O endemoniado enganaram. Depois Jesus atravessa de uma morte para outra, não é mais no mesmo lugar, é verdade? Então Jesus saiu de lá e foi para outro lugar. Quando Jesus saiu da margem, aí ele vai Jairo, vai na minha casa. Aí antes de Jesus chegar na casa de Jairo, a mulher do fluxo. Mas e aquela multidão que estava apertando Jesus? Ninguém foi curado ali. Porque ninguém estava pronto, estava apto para receber o que Deus tinha para fazer. Estava para ver a vida dos outros. Tem muita gente que vem só para assistir. Tem muitos que vêm só para olhar o que está acontecendo na casa, na igreja do pastor Roberto, na igreja do pastor. Só vem para ver. Veio, olhou e foi embora. Mas tem gente que vem para receber milagre. E eu saí da minha casa em prol para receber o meu milagre hoje aqui. Eu saí da minha casa capenga. Eu saí da minha casa doente. Olha como é que eu me encontro hoje. Eu não é, meu pastor? Missionária Fátima, meu pastor, me perdoa. Missionária Fátima, eu não é. Como é que eu saí, meu pastor Roberto? Como é que eu saí da minha casa? Quando eu cheguei aqui na primeira vez, eu estava de muleta. Vocês estão me vendo de muleta? Não. Mas porque eu saí decidido de fazer essa campanha como uma quarta. Vocês estão pensando que eu não estou no vento, não, eu estou mais. Só que tem coisas que a gente faz que é consequência dos nossos erros. Aí eu vou questionar por Deus? Questionar sobre meus pecados, meus próprios erros? Aquilo dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Às vezes, muitas das vezes, a gente pensa que está fazendo certo. Meu Deus, em mim. Quando dói em mim, dói em mim. Eu estou puxando primeiro para mim, sabe? Quando a gente prega para si, quando você prega o que você vive, você prega. Porque, irmãos, eu estou vivendo um milagre de Deus na minha vida. E eu não posso deixar manchar aquilo que Deus tem para a minha vida. É que foi falado aqui, como a senhora falou aqui. Eu não posso deixar que os outros venham manchar aquilo que Deus lavou por mim. As minhas vestes, eu não posso deixar manchar, mas infelizmente, se eu não tomar cuidado, eu deixo. Se eu não deixar, se eu não tiver o cuidado de guardar a palavra do Senhor e fazer como foi falado aqui, infelizmente eu perco a bênção. Eu perco. E não foi por causa dos outros, foi por causa de mim mesmo. Porque a gente tem mania de culpar, a culpa foi de fulano, a culpa foi de meu. Ninguém nunca puxa a culpa para si mesmo. Ei, eu sou culpado pelos meus próprios erros, pelos meus pecados. Foi por isso que Davi não foi punido. Davi cometeu um pecado muito maior do que o de Saul. Mas por que Davi recebeu? Porque ele, quando Natan veio confrontar ele, quando ele foi confrontado pelo profeta, quando ele foi confrontado por ele disse: eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra. Ele não botou a culpa em Betseba, ele não botou a culpa em Urias. A gente tem sempre o hábito de querer culpar alguém pelos nossos erros. Mas Davi, ele chamou a responsabilidade, porque ele era segundo o coração de Deus. E quando você chama a responsabilidade para você, quando você começa a entender que o culpado é você vai alcançar a misericórdia do Senhor. Aí eu queria louvar. Pode colocar para mim, minha filha? Para você entender, sabe o que eu quero? Eu quero nascer de novo. Aleluia! Porque eu errei, eu pequei, mas eu preciso nascer de novo. Glória a Deus! A realidade, esse louvor vai falar, a realidade, o que eu queria era nascer de novo e apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas
O dia que eu deixar aquela glória, talvez eu vou deixar, mas aqui a gente tem que fazer o possível para não pecar, o possível para não errar, o possível para não sair da presença de Deus. Mas para isso, precisamos nascer de novo. Glória a Deus. Mas para isso, apagou. Rebeca, dá um jeito aí que a gente tá. Né? Eu acho que eu perfeito. Nossa, uma luzinha fraquinha. Mas para isso, irmão, é necessário nascer de novo. Quando você nasce de novo, aí eu pergunto, pode um homem já velho nascer de novo? Pode. Se arrepende. Se arrepender, quem se arrepende, pastor Roberto, alcança misericórdia. Glória a Deus. Quando você pode colocar na O hino, qual é? nascer de novo, obrigado. E quando a gente consegue entender, a gente vai mudar a página da nossa história. Quando a gente começa a entender o propósito de Deus para mim e para a sua vida, a gente vai conseguir chegar onde temos que chegar. Não é Beltrano, não é Ceutrano, mas sou eu. Eu preciso nascer de novo. Eu preciso me encontrar de novo. Eu não sei onde que você se perdeu, se é que você se perdeu, mas precisamos nascer de novo. É entregar o caminho ao Senhor, confiar nele e saber que o mais ele fará. E saber que o nosso Deus também, ele é poderoso para fazer infinitamente mais e além do que pedimos e nós pensamos. O nosso Deus, quando nós nos colocamos numa posição, ele faz assim, ele se inclina para ouvir meu clamor. Quando o Pai do céu, nosso Senhor, ele vê sinceridade dentro de Paulo, ele se inclina, ele ouve o meu clamor, ele derrama as bênçãos do Senhor sobre mim, ele derrama as bênçãos do Senhor sobre você. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de atura, eu chorava tanto, e tentando achar uma saída, a várias cenas da minha vida, eu me desencanto.
exatamente como Jesus. Amém? Irmãos, vamos estar tirando agora o nosso dízimo de oferta para a casa do Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? E logo após, vou estar passando aqui para o nosso irmão Guilherme, né? Nosso querido, né? Uma honra, um prazer. Meu genro está trazendo a palavra aqui, né? Uma glória de Camila, a minha filha, né? Deus uniu esse casal abençoado, né? A minha filha, essa missão toda, junto com esse rapaz aqui que já conheço o seu trabalho, e no sábado trouxe uma palavra gloriosa, uma palavra abençoada no culto de jovem. Rapaz, o culto deu muita gente, tudo foi uma bênção, né? Falo para os irmãos, eu não fui no culto por eu estar impossibilitado, a minha glicose estava acima de 400 e pouco, eu estava bem debilitado, mas quando eu ouvi os vídeos, né, foi maravilha, estava muito abençoado, né? Então, em nome de Jesus, eu vou estar orando agora pelas ofertas, né? Vou estar orando agora pelos ofertantes da casa do Senhor. E logo após, vou estar passando por você, tá, Guilherme? Pode se aproximar para cá, filho. Amantíssimo e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus agora, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada pessoa que trouxe a sua oferta, trouxe o seu dízimo, que elas possam ser abençoadas em nome de Jesus. E aqueles que não puderam abençoar também, Senhor, que abençoe da mesma forma, assim como o Senhor fez na vida de Ana, Senhor, que ela ofertou aquilo que ela não tinha, mas que eles possam sair daqui nessa noite abençoados pelo poder do nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus agora, eu entrego o teu filho, Guilherme, que vai estar trazendo, ministrando a tua palavra. Usa o teu filho segundo o teu querer e a tua vontade. Ser com ele nesse momento. Enche o teu filho de sabedoria e entendimento e fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Como o pastor Paulo falou, eu sou mulher, congrego na Igreja Missão Bethesda Nacional, ali na antiga Rua J, em paz com a minha liderança, os meus pastores, venho aqui trazer uma porção da palavra do Senhor para as nossas vidas, amém? Os irmãos possam abrir junto comigo o Salmo, capítulo 139, a partir do versículo 13. Quero agradecer ao pastor Roberto, a senhora Cátia, ao pastor Paulo, agradeço pela confiança, poder estar trazendo essa palavra nessa noite. Salmo 139, versículo 13. Pois tu formaste meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e enriquecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, como nenhum deles ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seria mais do que os grãos de areia, quando acordo ainda estou contigo. Amém? E uma aparição do Senhor sobre que palavra trazer nessa noite, nessa campanha. Deus muda a sua história. E Deus ele quis estabelecer comigo e aqui com os irmãos, é que antes de falar sobre mudança de história, é falar que Deus tem uma história para cada um de nós. E no livro dele foram escritas as nossas histórias, as nossas vidas. Antes que a gente ainda viesse, antes que nós estivéssemos formados no ventre da nossa mãe, nós já estávamos no pensamento de Deus. Isso não para glorificar o nosso nome, mas tudo para a glória dele. Ele já tinha escrito as nossas histórias, ele já tinha determinado as nossas vidas. Ele já tinha, de forma soberana, ele já tinha determinado todos os nossos passos. Ainda que
Às vezes a gente tem, né? A gente costuma ir contra os planos do Senhor. Às vezes a gente tem, segue por um determinado caminho que não é aquele que o Senhor tem para nós, muitas das vezes. Mas Ele é bom. Você pode glorificar o Senhor nessa noite porque Ele é bom. Ele nos faz voltar para a caminho dele. Ele nos faz voltar para os planos que Ele havia determinado. Eu não falo de se afastar da igreja, se afastar do Senhor, mas muitas das vezes, quando Deus fala que Ele quer A gente vai para o B. Quando Ele fala que Ele quer o B, a gente procura o C. Sabe? E Aleluia. às vezes, nos nossos olhos, algumas coisas parecem ser boas, mas Ele tem algo excelente para nós. E muitas das vezes a gente perde isso, a gente perde determinadas coisas na nossa vida por não buscar os planos dele para a gente. Sabe, Ele tem um propósito para a gente, muitas das vezes quando a gente se afasta disso. Ele é infinitamente misericordioso para nos perdoar e nos levar a trilhar o caminho dele, ao propósito original que Ele nos confiou. Sabe? E muitas das vezes, quando a gente olha e as circunstâncias não parecem favoráveis, aquilo que o Senhor falou para nós, aquilo que Ele prometeu para nós, não parece se cumprir, não parece certo, na verdade, e a gente se depara com essa palavra, que Deus tem pensamentos grandiosos para nós, que Deus escreveu no teu livro, a nossa história, e as circunstâncias não parecem cooperar com aquilo que Deus prometeu para a gente. Mas fique tranquilo, irmão. Aleluia! Porque quando as circunstâncias não batem com aquilo que Deus prometeu, Ele não muda a promessa, Ele muda a sua realidade. Por isso que Deus muda a sua história. Aleluia! Sabe? E sobre mudança de história, eu quero falar sobre um personagem bíblico que me inspira muito, que fala muito ao meu coração, e é sobre a vida de José, o famoso Zé. E o José que foi vendido pelos seus irmãos, que viveu uma situação tão adversa. E muitas das vezes é a nossa história que parece muito adversa. Às vezes a gente passa por luta que a gente não entende. Às vezes a gente passa por desertos que parecem não ter fim. Eu imagino que a vida de José foi uma rasteira atrás de outra. Amado pelo seu pai, mas odiado pelos seus irmãos. Vendido como escravo, né, aos midianitas e depois, posteriormente, vendido a Potifar no Egito. E quando parece que as coisas estão seguindo para um rumo um pouco confortáveis, porque José veio vendido, veio escravo, tinha sua alma livre, e ele buscou fazer tudo com zelo, tudo da maneira certa. Muitas das vezes é assim, né? A gente passa por um problema e a gente está, Deus está fazendo tudo certinho. Por que ainda está dando ruim? Por que eu não estou vendo resultados? E ali, José fazendo tudo certo, Potifar confia tudo nas mãos dele, toda a casa dele. Mas aí o inimigo se levanta. Ele não se contenta em ver a gente fazendo as coisas certas, fazendo aquilo que é devido. Infelizmente, eu estava falando com o pastor Paulo, agora antes de vir, sobre diligência, sobre fazendo as coisas da maneira certa. E muitas das vezes, quando a gente se empenha, a gente se esforça, a gente busca fazer as coisas da maneira certa, o inimigo se levanta. Se levanta contra a nossa vida para, talvez, fazer uma oferta, fazer uma proposta, que muitas das vezes vão nos desviar do plano que Deus tem para nós, do propósito que Deus escreveu para nós. Porque o inimigo sabe, muitas das vezes ele sabe mais que nós, porque a gente duvida muito, mas ele entende que os planos de Deus para as nossas vidas são maravilhosos. E muitas das vezes, por ele saber disso, ele tenta minar, ele tenta colocar a dúvida, ele tenta nos desviar desse caminho, que é bom para nós. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E muitas das vezes a gente não confia nisso. Aleluia! Mas eu quero nessa noite afirmar isso. Que venhamos confirmar, que venhamos acreditar no Senhor. Que venhamos fomentar a nossa fé naquilo que Ele tem para nós. Porque os planos dele são maravilhosos. E ali a tentação se levanta. A mulher de Potifar começa a tentar José. Começa a chamar para se deitar com ela.
Mas José entendia que aquilo não fazia parte da história que Deus tinha para ele, do plano que Deus tinha. Ele fala para ela: eu não poderia fazer isso ao meu Senhor. E quando ele fala Senhor, ele fala tanto de Potifar quanto de Deus Altíssimo. Ele fala: Potifar confiou tudo nas minhas mãos, mas uma coisa eu não posso tocar, que é em você. E ali a palavra vai falar que todos os dias ela tentava José, e todos os dias ele dizia não. Até que o inimigo ardiloso se joga para cima dele. Mas a primeira resposta de José é fugir daquela tentação. E muitas das vezes, quando uma proposta se levantar, quando alguma coisa que nos desviará do caminho que o Senhor tem para nós, é isso que a gente tem que fazer. Se o não está adiantando, a gente tem que fugir. Aleluia! Tem que fugir daquilo que é a aparência do mal, tem que fugir daquilo que não convém, daquilo que não é o plano do Senhor para as nossas vidas. E ali, Potifar é enganado pela sua mulher, acredita na palavra dela e José, infelizmente, é injustiçado, é preso novamente. Mas como eu disse, José era um preso de alma livre. E muitas das vezes, quando a gente estiver passando por certas tribulações, por certos desertos, a gente tem que acreditar, a gente tem que confiar no Deus da nossa liberdade. No Deus que não só nos confiou a vida, mas nos confiou uma história. E a sua história não é de fracasso. Por mais que as coisas não parecem estar dando certo. Aleluia, Deus. Que faz todas as coisas darem certo. E ali, na prisão, José ele interpreta o sonho tanto do padeiro quanto do copeiro. Ele ali toca a vida. E eu quero me encorajar, isso Deus tem falado muito comigo, sobre não se isolar, não ficar no nosso casulo. Muitas das vezes Deus quer te usar, muitas das vezes Deus quer usar as nossas vidas, e a gente está ali, não, de forma egoísta, pensando só naquilo que Deus tem para a gente. Só no por que não está acontecendo, por que eu não vejo nada, pois muitas das vezes é no seu deserto que você vai oferecer água para outra pessoa. Sabe, muitas das vezes Deus vai te usar e você, parece que você vai falar assim: Deus, eu estou vazio, o que eu tenho para dar para essa pessoa? Mas é muitas das vezes, nesse momento, que Deus vai te usar. E tremendamente. O São Paulo estava falando aqui, ele falou: eu estou pregando para mim. E muitas das vezes é assim, quando a gente chega aqui no lugar, aí você não tem nada. Aí Deus te dá uma palavra e aquela palavra sabe, ela te acerta de uma forma tão tremenda, sabe, tanto para os irmãos quanto para mim. E é assim, muitas das vezes. E José ali, ele tem a sua vida posta como instrumento para tocar outras vidas. E aquele copeiro, ele sai da prisão. A interpretação do sonho de José realmente acontece. E a Bíblia vai falar que por 2 anos ele ainda continuou na prisão. Sabe, 2 anos, irmão. A gente vira a página da Bíblia e parece que tudo aconteceu no passo de mágica. Mas foram 2 anos, foi um processo longo. Mas eu quero declarar nessa noite também, que por mais que o seu processo seja longo, é para o Senhor formar o seu caráter. Sabe, muitas vezes a gente não vai entender o tempo de Deus. É porque não é o nosso tempo, é o tempo dele. Sabe, no tempo dele a gente vai poder experimentar grandes coisas, mas se a gente confiar no processo dele. Se a gente confiar que tudo aquilo que nos tem acometido é para a glória e honra do nome dele, é para algo lá na frente, é para algo que a gente não consegue imaginar, os nossos olhos não estão vendo, mas a fé não se trata de ver, não se trata de sentir, se trata de acreditar. Como eu falei antes, Deus ele muda a realidade. Senão a gente não estaria fazendo essa campanha aqui. Nós acreditamos no Deus que muda a realidade, que muda vidas, que muda história. Aleluia, Deus. Por isso estamos aqui nessa noite falando o nome dele. Glória a Deus. E ali, irmãos, José, ele tem a sua vida transformada. E parece que aquele processo tão longo, parece que muda de um dia para a noite. Porque no momento que o faraó sonha,
por vestes novas, ele é chamado à presença de Faraó para interpretar o sonho. E ali, naquele momento que ele dá a interpretação do sonho, o Faraó já fala: olha, eu não vejo ninguém tão apto para poder fazer aquilo que você está falando. Aleluia. Eu vou te colocar como governador, vou te colocar como o homem mais importante abaixo de mim. Meu irmão, são 2 anos que ele ficou preso. Mas ele vive 7 anos de fartura. Ele vive 7 anos onde ele ganha uma esposa, onde ele tem 2 filhos. E mais à frente a palavra vai dizer, eu não vou demandar tanto tempo assim, que os seus irmãos e a sua família, ela vem para o Egito por pedido dele, para que ele pudesse sustentar. E aqui eu quero falar isso com vocês, irmãos. Por que Deus mudaria a sua história? Aleluia. Porque, aqui eu falei, eu estabeleci que Deus ele tem um plano para a sua vida. E por mais que a gente, às vezes, fuja desse plano, Deus nos leva para ele. Mas por que Deus mudaria o seu quadro essa noite? Por que Deus mudaria o seu quadro amanhã? Porque aquilo que você tanto ora tem que ser realizado. Sabe, Deus ele não faz nada por acaso. E a sua vida não se trata só da sua vida. Aleluia, Deus. Sabe, quando Deus mudar a sua história, quem vai ser abençoado por causa disso? Quando Deus transformar o seu quadro, quando Deus te levantar, quando Deus te exaltar, quando Deus te dar aquilo que você tanto pede, quem é abençoado com isso? É só você? Aleluia. Sabe, irmão, José ele entende. Ali eu gostaria de ler Gênesis 50, versículo 20. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jacó morre, os irmãos dele ficam temerosos. A gente vendeu ele como escravo. E agora? O que ele vai fazer? Mas, irmãos, aquele processo longo de dizer, seu sofrimento, a sua dor não foi em vão. E ele entende o propósito. Ele entende que para chegar até ali, teve que acontecer aquilo tudo. Aleluia. Sabe, José foi sonhador. E quem é sonhador aqui? Tem sonhador na casa? Aleluia. Glória a Porque Deus. muitas das vezes os seus sonhos, eles não parecem com as circunstâncias, mas lá na frente chega. Sabe, Gênesis 50, versículo 22. 22 não, perdão, versículo 20. Vocês, na verdade, planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim José os consolou e formou o coração. Ele entendeu, gente. Ele entendeu que aquilo tudo ele teve que passar. Aleluia. Sabe que a mudança da vida dele, que a mudança do quadro da vida dele não foi só para mudar a vida dele, mas foi para mudar toda uma nação. Sabe, irmãos, ele sustentou aquela terra, onde ninguém mais poderia sustentar. Sabe, Deus tem te dado habilidades, Deus tem te dado provações, e nessas provações que vocês têm passado, e que eu tenho passado, irmãos, estão nos preparando para algo maior, para algo que a gente não consegue ver agora, mas há algo excelente no futuro e demanda que a gente passe por certas coisas. Sabe, Deus ele quer mudar a sua história, Deus quer mudar o seu quadro, Deus quer mudar a nossa história. Aleluia, Deus. Sabe, Ele quer nos transformar, Ele quer nos lapidar, Ele quer nos fazer parecido com Ele. Sabe, mas há um propósito nisso tudo. Sabe, não é para honrar o nosso nome, não é só para que o vizinho possa olhar para você e, nossa, a vida da mulher foi exaltada. Nossa, o Guilherme agora está andando assim, está fazendo isso, está fazendo aquilo. Não, meu. Aleluia. Quando Deus mudar a minha história, quando Deus fizer algo comigo, é para que aqueles que estão à minha volta sejam abençoados. É para que aqueles que estão à minha volta prosperem. É para que aqueles que estão à minha volta conheçam o nome do Senhor. Aleluia, Deus. Sabe? De que outra forma eu possa ser exaltado, senão se o nome do Senhor Jesus seja engrandecido. Sabe, quando as pessoas à minha volta conheceram o Senhor, quando as pessoas à minha volta ouvirem o testemunho, eu vou para glorificar o nome do Senhor, não é para exaltar a minha vida. E é por isso que eu creio, irmãos, e creio que Deus vai fazer na vida de vocês também.
mudança assim drástica, realmente, mas não para nosso próprio mérito, mas para glorificar aquele Glória a Deus. aquele que é santo, aquele que é poderoso. Porque, irmãos, no meu pior momento, hoje eu tenho a minha mãe e a minha irmã, infelizmente meu pai já faleceu. E nesse momento, irmãos, sabe, as pessoas olhavam para a gente como eles conseguem. Porque a gente ia para a igreja, a gente estava lá no lugar hoje, para poder ir para a igreja, e a gente confiava, irmãos, que Deus nos tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento a gente entendia que era o melhor para a gente. Aleluia. E as pessoas olhavam para a gente, como eles ainda estão caminhando, como eles ainda perseveram no Deus. Sabe, irmãos, é porque a gente confiava no Deus que não só nos guardava, nos sustentava, mas que era o nosso Pai. Eu experimentei, sabe, aquela palavra que diz que Deus é Pai de órfãos e cuidador de dúvidas. Sabe, irmãos, na minha casa nada faltou, na minha casa o Senhor nos sustentou. Aleluia, meu Deus. A gente hoje, às vezes não acredita em tudo que a gente passou. Mas sabe, irmãos, a minha história, o meu testemunho é para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Eu acredito que as coisas que hão de vir vão ser mais ainda para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Por isso, Deus me trouxe aqui nessa noite para trazer essa porção da palavra do Senhor, para confirmar aquilo que tem sido pregado, aquilo que tem sido falado nessa casa, nessa campanha. Deus muda histórias. Aleluia. Deus tem algo excelente e maravilhoso para nós. E quando Ele fizer, tenho uma certeza. Tenho essa certeza no coração de vocês queimando, de que Deus Ele é mais glorificado quando Deus Ele é o mais interessado que essa mudança aconteça. Sabe, Deus não faz nada por acaso. Ele não trouxe aqui por acaso. Talvez se você estiver duvidando de uma mudança na sua vida, creia que Ele irá fazer. Sabe, eu não estou falando de uma barganha com Deus, sobre fazer certas coisas para que Deus mude essa história, para que Deus faça. Aleluia. Sabe, eu creio que Ele é soberano e nada que nós possamos fazer vai mudar a vontade dele. Mas como eu falo que na minha igreja, o pastor ele tem esse costume de falar que fé não move a mão de Deus, fé nos move. Nos move a cooperar com a mão de Deus. Deus é o mais interessado em nos abençoar. Só que muitas das vezes a gente não anda no caminho da bênção dele. E Deus, quando ele fala para Abraão, eu te farei ser abençoado, mas ele diz, seja bênção. Porque é isso que José fez. José foi abençoado e ele foi bênção para a família dele, para o povo dele, para aquela nação. Ele sustentou aquele povo. E muitas das vezes, Deus, quando ele te levanta, é para sustentar o teu irmão. Deus, quando Ele fala com você, é para que você divida aquilo que Ele falou. Quando Deus te entrega a palavra, é para que você pregue a palavra. Aleluia. Sabe, irmão? Por isso eu te peço, não se cale, não se isole. Deixa Deus fluir na sua vida, deixa Deus te usar como instrumento. Aleluia. E quando você perceber que Deus está te usando, aí você vai vendo, nossa, Deus está mudando a minha história. Nossa, Deus está me levantando. Nossa, Deus está fazendo algo grande. Glória a Deus. Sabe, irmão, é isso que eu quero trazer nessa noite. É isso que Deus colocou no meu coração para trazer nessa noite. Aleluia! Agradeço a minha oportunidade. Louvado, Deus possa continuar abençoando esse jovem, né? Louvado e agradecido Guilherme, né? Satisfação conhecê-lo, né? Volte sempre, né? Muita alegria receber você, um jovem assim, que faz a palavra, conhecedor da palavra, né? Isso é muito bom, gratificante para nós, né? Louvado e agradecido nosso. Que o Senhor possa continuar te usando em nome de Jesus Cristo. Deus tem uma obra grande na tua vida, cara. Deus tem plano, Deus tem projeto para ti, mas Ele manda dizer para ti, degrau em degrau. Degrau. Eu vejo uma escada, eu vejo uma